Mais uma aula do professor Gilberto Santos, matrizes e sistemas lineares. Aula da apostila de matrizes e sistemas lineares. 8 páginas, 41 questões. As minhas videoaulas seguem as minhas apostilas. Então, logo abaixo desse vídeo, na plataforma em que você se encontra, está a apostila de matrizes e sistemas lineares. Baixem a apostila para sistematizar os seus estudos. Um sumário do que a gente está estudando e o que a gente viu na última videoaula. Então eu dividi em 3 partes essa apostila que as videoaulas seguem, matrizes, determinantes e sistemas lineares. Esse sumário não está completo, mas o que tem em tópicos nesse sumário já tem videoaula. Na última aula nós vimos introdução de matrizes, representação genérica de matriz. Hoje nós vamos ver matrizes especiais. Então, só para a gente acompanhar nossos estudos, se essa não é a sua primeira aula, então que você possa saber que já houve aula e que você possa voltar na playlist do YouTube ou na página do meu blog e ver as aulas anteriores. E também saber as aulas que seguirão. Mais ou menos cada tópico aí é uma videoaula. Matrizes é a parte primeira, é a parte 1. E antes de começar matrizes especiais, que é o objeto dessa aula, eu volto no tópico 2, definição de matrizes. Denomina-se matriz M por N, lê-se M por N, qualquer tabela retangular formada por M linhas e N colunas, sendo M e N números inteiros maior que 0. Tabelas. Qualquer tabela retangular. Então, como eu falei na última aula, numa questão do Enem, uma questão de vestibular, um exercício, se você vê uma tabela, muito provavelmente, se não for tabela de estatística, então é tabela de matrizes. No próprio conceito de matrizes, está qualquer tabela retangular, formado por M linhas e N colunas. Esse M e N, claro, tem que ser números inteiros, maiores que 0. Não existe quantidade negativa de linhas e colunas em quantidade 0. Tem que ser número inteiro maior ou igual a 0, ou número natural maior que 0. É a mesma coisa. Dizemos que a matriz é do tipo M por N ou ordem M por N. Então, toda vez que um problema, uma questão, pedir o tipo ou ordem da matriz, está se pedindo a quantidade de linhas e colunas. E nessa ordem, primeiro linha e depois colunas. Isso está na própria definição. Tabela retangular são matrizes formada por M linhas, olha aqui, bem aqui, ó, M linhas e N colunas. M linhas e N colunas. E na ordem ou tipo de matriz, primeiro vem o M, depois vem o N. Então o M é a quantidade de linhas e o N é a quantidade de colunas. Então primeiro é a quantidade de linhas, segundo é a quantidade de colunas. Isso nós falamos na última aula, tá? Então só para falar de uma maneira algébrica que nós não o fizemos, não falamos dessa definição algebricamente, falamos em cima de exemplos. Então, ordem ou tipo de matriz é a quantidade de linhas e colunas da matriz, beleza? Esse exemplo, uma matriz A com a letra maiúscula, isso nós falamos também na última aula. Toda matriz vai ser indicada por uma letra do nosso alfabeto, qualquer letra, pode ser A, B, C, D, I, M, O. A gente vai ver que tem uns casos especiais que eu vou já falar. Mas de um modo geral, letra maiúscula. Após a letra maiúscula vem a ordem, ó. Após a letra maiúscula, bem aqui, ó. Vem a ordem, ó. Segue a ordem aqui, ó. 2 por 3, ó. O primeiro é linha, o segundo é coluna. Então, 2 linhas e 3 colunas. De fato, está aqui a matriz, ó. Essa matriz tem 2 linhas, olha só. E 3 colunas, ó, 3 colunas. Então, a matriz se representa pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Na sequência, a ordem da matriz, que é a quantidade de linhas e colunas. Primeiro a quantidade de linhas, depois a quantidade de colunas. E o texto diz que essa matriz é uma matriz de ordem 2 por 3. Se lê ordem de matriz assim, 2 por 3.
Agora sim, matrizes especiais. E a primeira matriz especial é a matriz quadrada. O tópico 4.1, porque a gente segue a apostila. Como eu falei embaixo das minhas videoaulas, encontra-se a minha apostila. Então, baixe a apostila para você sistematizar os seus estudos. Você vai acompanhando na apostila, vai quicando tópico a tópico o que a gente está vendo. Então, se você procurar na apostila, vai estar lá, matrizes especiais, tópico 4. Matriz quadrada, tópico 4.1. E o que é a matriz quadrada? É toda matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Exemplo, a matriz A, essa matriz aí, 2, 3, 5, 1, é de ordem 2 por 2. Vejam, tem duas linhas e duas colunas, daí 2 por 2, né? Já falamos sobre isso agora há pouco. Ou simplesmente ordem 2. Quando ela for quadrada, não é obrigatório falar 2 por 2. Pode falar simplesmente ordem 2. E esse único 2 já vai se saber que é a quantidade de linhas e colunas. Simbolicamente, a matriz A do nosso exemplo, a letra A indicação por letra maiúscula do nosso alfabeto. Bem aqui embaixo, olha, a ordem da matriz, aqui 2 por 2, onde esse primeiro 2 significa a quantidade de linhas e o segundo 2 a quantidade de colunas. Por conta da quantidade de linhas ser igual à quantidade de colunas, ou seja, 2, e dá para ver isso aqui, 1, 2, duas linhas, 1, 2, duas colunas. Então é verdade mesmo, a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Por isso ela é chamada matriz quadrada. E pelo fato da matriz A ser quadrada, a quantidade de linhas ser igual à quantidade de colunas, ela pode ser escrita assim, A2. Bem aqui, A2. E esse único 2 indica a quantidade de linhas e colunas. Isto é, esse 2 indica que essa matriz tem duas linhas e também tem duas colunas. E claro, dá para ver aqui, duas linhas e duas colunas. Professor, quer dizer que quando vier assim, o primeiro é a quantidade de linhas e o segundo é a quantidade de colunas. Sim, quando a quantidade de linhas for igual à quantidade de colunas, não é obrigatório vir os dois índices aqui assim, os dois índices. Basta vir um índice, como veio aqui, o 2. E quando vier apenas um índice, esse índice já indica a quantidade de linhas e colunas. Nesse caso foi 2, é só um índice, então esse 2 é a quantidade de linhas, duas linhas, e a quantidade de colunas, duas colunas. É isso, é exatamente isso. Isso só vale, claro, para as matrizes quadradas. Toda vez que uma matriz for quadrada, ela pode ser representada dessa forma. Claro que a gente vai ver outros exemplos mais para frente. Observação: em toda matriz quadrada temos a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, olha aí a diagonal principal apontando para baixo e para a direita. Diagonal principal. A outra diagonal apontando para cima e para a direita. É chamada diagonal secundária, da cor azul. Tá aí, diagonal secundária. Isso vale para matrizes quadradas. Matrizes quadradas têm diagonal principal e diagonal secundária. E não vale só para a ordem 2, vale para outras ordens também. Olha outro exemplo, essa matriz é quadrada de ordem 3. Então a diagonal principal apontando para baixo e para a direita. E a diagonal secundária apontando para cima e para a direita também. Então vale para qualquer ordem. Ordem 2, ordem 3, poderia botar ordens maiores, mas o Enem exige que o aluno saiba até ordem 3, matrizes, determinantes e sistemas lineares. Matriz de identidade, tópico 4.2, é uma matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Seu símbolo é I com índice N. I, letra maiúscula do nosso alfabeto. Como eu falei, a representação de matrizes sempre será com a letra maiúscula do nosso alfabeto. A matriz de identidade sempre será representada pela letra I. I de identidade, guardem isso. N porque a matriz é quadrada, então esse N será a ordem da matriz. Então olha aí, um primeiro exemplo, matriz identidade de ordem 2. O I de identidade, já falei isso, né? Estou repetindo. O 2 que é a ordem da matriz. As matrizes de identidade elas são quadradas. Se a ordem é 2, então essa matriz tem duas linhas e duas colunas. Vamos ver aqui, 1, 2.
duas linhas. 1, 2, duas colunas. Então é verdade. Outra coisa, os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então olha só, faz a setinha da diagonal principal apontando para baixo. E dá para ver muito claramente que os elementos da diagonal principal são o número 1. E os demais elementos são 0. Pronto. Pode ser de mais ordens. Olha só, mais exemplos. De ordem 3. O I, a matriz de identidade sempre será representada pela letra I maiúscula do nosso alfabeto. A ordem aqui, 3. Então essa matriz é de ordem 3. Já dá para ver muito claramente aqui, 3, 3 linhas e 3 colunas. Quadrada de ordem 3. E os elementos da diagonal principal têm que ser iguais a 1. Olha aí, os elementos da diagonal principal, de fato, são iguais a 1. E os demais elementos, 0. Pronto, dois exemplos de matrizes e identidades de ordem 2 e de ordem 3. Pode ter de ordens maiores, professor? Pode, de ordem 4, ordem 5. Matrizes, eu expliquei na última aula. Podem ter muitas linhas e muitas colunas. Mostrei, inclusive, um exemplo da matriz que representa um pneu ou uma esfera, de milhares de linhas e colunas. Mas, para nós aqui, neste momento, importa até a ordem 3, por conta da prova do Enem. Algumas observações. Essa matriz é identidade? Então, olha, um aluno pode olhar aqui, essa diagonal tem 1, os demais elementos é 0. Então essa matriz é a matriz identidade. É verdade, pessoal? Olha só, eu tracei aí a diagonal principal. E na diagonal principal tem 1? Não, tem 0. E a definição é clara. É uma matriz quadrada em que todos os elementos, olha aqui no alto, na caixa aqui, da diagonal principal são iguais a 1. E aqui a diagonal principal, os elementos não são iguais a 1. É 0. Professor, mas a outra diagonal é 1. Sim, mas a gente tem que seguir o que diz a definição do que é matriz identidade. E a matriz identidade é a diagonal principal, está bem aqui no texto, olha, que tem que ser igual a 1. Então, se outra diagonal é igual a 1, mas isso não atende à definição de matriz identidade. Matriz identidade, a diagonal principal tem que ser 1. Nesse caso, não é o que está acontecendo. Aqui a diagonal principal está sendo igual a 0. E aí não é matriz identidade. É prima da matriz identidade, mas não é matriz identidade. Então, resposta, não. A diagonal principal, os elementos não são 1. Outro exemplo. Essa matriz, essa aqui, é matriz identidade. Olha aí, a diagonal principal dela, os elementos são 1, como pede o conceito. E aí vem a pergunta, essa matriz é identidade? É uma pergunta de sala de aula. Tem aluno que pergunta assim, professor, olha só, os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Os demais elementos são 0, mas só um número alterou aqui, bem aqui, o 2, só um número alterou. Essa matriz vai ser identidade? Resposta, não. Não, justamente porque feriu a definição de matriz identidade. Matriz identidade, os elementos da diagonal principal têm que ser iguais a 1, ok? E os demais 0. E os demais são 0, com exceção de um dos elementos. Só que essa exceção feriu a definição de matriz identidade. Está bem aqui, os demais elementos são iguais a 0. Então, os demais são todos. Os demais que não sejam 1. Todos, em absoluto. E tem um aqui, que fugiu à regra, o 2. Então, até uma pergunta que se faz. Nessa matriz, além dos elementos da diagonal principal, que são 1, todos os demais elementos são 0? Resposta, não. Então, essa matriz não é identidade. Pura lógica, né? Matemática é lógica, né? Não é porque feriu a definição de matriz identidade. Daí, importante essas definições em caixa, tá aqui, essas definições em caixa, elas estão aqui no vídeo e também estão nas minhas apostilas, da mesma forma que está aqui, para que o aluno ele tenha o hábito de ler a definição, porque o Enem gosta de definição, o Enem gosta de conceito, o Enem pode pegar sim definição e conceitos. E esse terceiro exemplo é matriz identidade? Aí um aluno pode dizer, olha só, essa diagonal aqui é 1, e os demais elementos são 0. É matriz identidade. Só que essa diagonal é a diagonal principal. Olha aí. A diagonal principal aponta para baixo e para a direita. E os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1?
Resposta: não. 0, 1, 0. Não. Então, isso não é matriz identidade. Então, vejam, é algo simples, mas tem que ter cuidado. Então, a resposta não é matriz identidade, pois os elementos da diagonal principal não são iguais a 1. Ah, mas a outra diagonal é. Sim, mas aí a outra não é o conceito de matriz identidade. Tem que seguir o que está aqui. Diagonal principal, os elementos são iguais a 1. Beleza? Professor, só vale então para a diagonal principal ser os elementos iguais a 1. Sim, só vale para a diagonal principal os elementos serem iguais a 1. E todos os demais elementos iguais a 0. Guardem isso. Então, na verdade, esses exemplos não são exemplos, são contra-exemplos. Todos eles parecem matriz de identidade, mas não são. Matriz nula é qualquer matriz que possui todos os elementos iguais a 0. Simboliza-se a matriz nula de ordem m por n por O m por n e a de ordem n por O n. Então vamos ver isso em exemplos. Olha aí, vários exemplos. Matriz nula, 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Já falamos muito sobre isso, ordem de matriz. A matriz nula vai ser representada pela letra maiúscula O do nosso alfabeto. Guardem isso. Outra informação. Olha aqui embaixo, olha para cá, para o outro lado, olha o O. Então, se vocês verem num exercício uma matriz mais O2, trata-se de uma matriz somado com a matriz nula de ordem 2. Beleza? Guardem isso. Esse segundo exemplo aqui embaixo, olha, O3. O professor só veio um índice aqui embaixo, está com erro de digitação. Não é erro de digitação, é porque essa matriz é quadrada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E já falamos que quando a matriz é quadrada pode vir apenas um índice. Detalhe, já ia me esquecendo. Os elementos, que é o principal, né, pessoal? Da matriz nula são todos zero. Tudo zero. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nesse primeiro exemplo. No segundo exemplo aqui, O3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esse terceiro exemplo aqui, olha, O2, a letra maiúscula, O2, porque ele é quadrada, 2 linhas, 2 colunas e os elementos todos zero. Matriz nula de ordem 2. E esse último exemplo, O1 por 4. 1, quantidade de linhas, 4, quantidade de colunas. Bom, essa matriz não é quadrada. Está aqui, uma linha e 4 colunas. Olha, 1, 2, 3, 4 colunas. E os elementos todos zero. Então, matriz nula, os elementos são todos iguais a zero. E a representação da matriz nula será a letra O. Pronto. Não tem tanto o que falar de matriz nula. Só guardem que num exercício, quando vocês verem esse O, trata-se da matriz nula. E quando vocês verem o I, trata-se de que matriz? Trata-se da matriz identidade. Se for I2, matriz identidade de ordem 2. Se for I3, matriz identidade de ordem 3. Guardem isso. Igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B são iguais se e somente se têm a mesma ordem e seus elementos correspondentes são iguais. Então vamos ver contra-exemplos. Isto é, vamos ver quando duas matrizes não são iguais. Então, esses contra-exemplos aqui, essas duas matrizes são iguais, os elementos são todos iguais, olha, 0 e 1. Nessa matriz, todos os elementos são 0 e 1. E nessa outra matriz, 0 e 1 também. Tudo 0 e 1, nas duas matrizes. Então, essas matrizes são iguais, elas têm os mesmos elementos, sim ou não? Olha só, apesar de elas terem os mesmos elementos, 0 e 1, inclusive a mesma ordem, porque o texto aqui, o conceito, diz assim, duas matrizes A e B são iguais, se somente se tem a mesma ordem. E essa primeira matriz aqui, a ordem dela é 2, sim ou não? 2 linhas, 2 colunas. A segunda matriz, a ordem dela é 2, quadrada de ordem 2, 2 linhas, 2 colunas. Então, quanto à ordem, ok. Os elementos são iguais, 0 e 1. Das duas matrizes. Então, elas são iguais. A gente vai ter que analisar os elementos correspondentes. É o que diz bem aqui o texto. E seus elementos correspondentes. E o que são os elementos correspondentes?
que estão na mesma linha e na mesma coluna são iguais. Então, isso que a gente vai ter que analisar. Então, olha só, o 1 está na primeira linha e primeira coluna. O 0 nessa outra matriz está na primeira linha e primeira coluna. Então, eles são correspondentes. É assim, professor, que a gente vê se são correspondentes, se estão na mesma linha e na mesma coluna. Sim. Aí, os dois são correspondentes. Os dois são iguais? Resposta: não. 1 não é igual a 0. Então, tu já apontaste dois elementos correspondentes que não são iguais. Então, essas matrizes não são iguais. Já furou o conceito de igualdade de matrizes. Vamos ver outros exemplos ou contra-exemplos. Então, a resposta aí, não são iguais, porque os elementos correspondentes têm que ser iguais. Contra-exemplo B. Essas matrizes são iguais? Sim ou não? Os elementos correspondentes são iguais. Olha, 0 igual a 0, primeira linha, primeira coluna. O outro 0 aqui, igual a 0, Elementos que estão na primeira linha e segunda coluna são iguais. Mas por que essas matrizes não são iguais? Não são iguais, porque elas têm que ter a mesma ordem. Olha, essa primeira matriz é de ordem 2. Está bem aqui, A segunda matriz é de ordem 2 por 3. Então, elas não têm a mesma ordem. Então, por isso, elas não são iguais. Então, vejam, na letra A, elas tinham a mesma ordem. Ordem 2. Essa matriz e essa matriz tinham a mesma ordem. Porém, os elementos correspondentes não eram iguais. No exemplo B, os elementos correspondentes são iguais, mas não têm a mesma ordem. Então, são duas as condições. Duas matrizes são ditas iguais quando os elementos correspondentes são iguais e quando têm a mesma ordem. Se falhar em um quesito, já não são iguais. Letra C. Essas matrizes agora são iguais? Aí um aluno pode dizer, claro, né, professor? São todos iguais os elementos, as matrizes são iguais, dá para ver, né? Enfim, visualmente dá para ver isso. Mas por que elas são iguais? Você tem que saber explicar. Porque os elementos correspondentes são iguais. Olha só, 5 igual a 5, 5 igual a 5. Olha aqui embaixo, 5 igual a 5. Todos os elementos correspondentes são iguais. Beleza, primeiro quesito. Segundo quesito, vamos ver a ordem das matrizes. Olha, a primeira matriz tem ordem 2, ou 2 por 2. É a mesma coisa. A segunda matriz tem ordem 2 também. Então, as ordens são iguais. Essas duas matrizes obedecem tanto à condição dos elementos correspondentes serem iguais e também das ordens serem iguais. Então, essas matrizes são iguais. Pronto, beleza. Essa é a explicação delas serem iguais. Os elementos correspondentes são iguais e essas matrizes têm a mesma ordem. Obedece o que está aqui na caixinha, portanto, na definição. Olha só, e como é que a gente vai usar igualdade de matrizes em exercícios? Como virar de modo prático isso em exercício, em questões, etc. Daí eu coloquei algumas questões aqui. Calcule os termos desconhecidos. Letra A. Aqui está sendo dito que essa matriz primeira da letra A é igual à segunda. Então, se essas matrizes são iguais, implica que os elementos correspondentes delas são iguais. Então, o correspondente do x nessa primeira matriz, na segunda matriz, olha aqui, é o 2. Por quê? Porque o x está na primeira linha e primeira coluna. E o 2 também está na primeira linha e primeira coluna. Então, eles são os correspondentes. Então, se as matrizes são iguais, os elementos correspondentes são iguais. Portanto, o x é igual a 2. E quem é o correspondente do y? Lá na outra matriz é o 5. O y está na primeira linha e segunda coluna. O 5 está na primeira linha e segunda coluna. Então, eles estão na mesma linha e mesma coluna. Eles são os correspondentes. Então, y igual a 5. Sim ou não? O que mais? O m. Vamos aqui para baixo. O m está na segunda linha e primeira coluna. O 1 está na segunda linha e primeira coluna. Então, o correspondente do m lá na outra matriz é o 1. Então, o m será igual a 1. E o n está na segunda linha e segunda coluna. O correspondente dele, lá na outra matriz, será o 0, que também está na segunda linha e segunda coluna. Então, o n será igual a 0. Pronto, encontramos todos os correspondentes dos elementos da primeira matriz. E com isso, encontramos o valor das letras. Então, x vai ser 2, y vai ser 5
M vai ser 1 e N será 0. Tá aí, ó. X é 2, Y é 5, M é 1 e N é 0. Certinho. Então, é dessa forma que a gente vai usar igualdade de matrizes. Outro exemplo, letra B. Essa matriz com as letras A, B, C e D, igual esse I2. O que é esse I2? O que é esse I2? Falei tanto na aula de hoje sobre isso. Esse I2 trata-se da matriz identidade de ordem 2. Tá? Olha aí, I2 é a matriz identidade, é essa matriz aqui, ó. Diagonal principal, os elementos é 1, o resto é 0, de ordem 2. Então, eu falei que a gente ia usar isso em exercícios. E aí, quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o D? Então, ó, a segunda já fica mais fácil. Ó. O A será o 1, porque é o correspondente do A lá na segunda matriz. O B será o 0, porque é o correspondente do B lá na segunda matriz. O C será o 0, porque é o correspondente do C lá na segunda matriz. E o D será o 1, porque é o correspondente do D lá na outra matriz. Então, resposta: A é 1, B é 0, C é 0 e D é 1. Simples assim, não tem muito o que falar, pelo menos nesse item A e B aí é só isso. Letra C. Quanto é o X? Quem é o correspondente do X lá na segunda matriz? É o 1. Então, quanto é o X? X igual a 1, ó, já apareceu aí embaixo. Agora, olha só. O correspondente do 5 lá na segunda matriz. Quem é? É o 5, né? Então, ó, apareceu aí embaixo, ó, 5 igual a 5. Vejam, escrever que 5 é igual a 5 é o que na matemática a gente chama de óbvio. Não precisa escrever isso. 5 é igual a 5. Além do que, o exemplo pede: calcule os termos desconhecidos. Ou seja, tu tem que encontrar o valor das letras. X, Y, A, B, C, enfim, quantas letras vierem. Quando você escreve que 5 é igual a 5, você está encontrando o valor de letra? Resposta: não está encontrando o valor de letra nenhuma. Então, não precisa escrever que 5 é igual a 5. Então, vamos apagar isso. Então, vamos tirar isso daqui e já vamos para o próximo. 2y, o correspondente dele na outra matriz é o 10. 2y igual a 10. Tá aí, ó, já apareceu, ó, 2y igual a 10. Agora aqui a gente tem que ter atenção. O correspondente do 2y na outra matriz foi o 10. Então, esse termo 2y igual a esse termo 10. Então, quer dizer que o y é 10? Não, é o 2y que é 10. Não é o y que é 10. Então, o erro fatal é um aluno ver que 2y é igual a 10, porque o 2y é correspondente ao 10, e já afirmar que y é 10. Estaria errado, completamente errado. Tem que ter cuidado aqui. Vejam, 2y que é igual a 10. 2y, entre o 2 e o y, bem aqui, ó, não tem nada. Como assim não tem nada? Não tem sinal nenhum de operação, de soma, de subtração, de nenhuma operação. Quando isso ocorre, a gente diz que a operação é multiplicação. Então, fica implícito que bem aqui, ó, entre o 2 e o y, tem um sinal de vezes. Multiplicação. Beleza? Guardem isso. Toda vez que tiver um número e uma letra e não tem nenhum sinal entre eles, trata-se de multiplicação. Então, bem aqui, ó, é multiplicação. Então, vejam só. Quanto vai ser esse y? Aí eu faço a seguinte pergunta. Esse y é um termo desconhecido. Nós temos que encontrá-lo. A gente ainda não sabe que número é esse. E aí vem a pergunta. Que número, que é o y, que eu multiplico, está aqui a multiplicação, que eu acabei de falar, por 2 e dá 10. De novo, que número que eu multiplico por 2 e dá o 10. Que número é esse? É o 5. Sim ou não? 5 vezes 2, 10. Esse número é o 5. Então, olha aí, y igual a 5. Simples assim. Parece estranho, né? Mas é isso, tá? Que número, que eu estou atrás desse número. Eu não sei que número é esse. Então, eu estou fazendo uma pergunta. Vejam. Que número eu multiplico por 2 e dá o 10. Que número é esse? É o 5. Então, y igual a 5. Eu tenho que escrever, tá? Y igual a 5. Assim, ó. Y igual a 5, tá bom? Simples assim. Próximo, o que resta aqui? O 3 e o seu correspondente lá na outra matriz, que é o próprio 3. Sim ou não? Então, ficaria assim, ó. 3 igual a 3. Mas, já expliquei isso. Isso é óbvio. Não precisa escrever isso. Então, tira isso daí, porque não tem
utilidade nesse momento. Tá aí, tiramos e já encontramos o valor das letras, que são os termos desconhecidos, x e y. Então tá aí a resposta, olha, x é igual a 1 e y é igual a 5. Pronto, encontrar o valor dos termos desconhecidos, já fizemos. Letra D, olha só esse termo que está na primeira linha e primeira coluna, x mais 1. Tudo isso, x mais 1, tá? Quem será o correspondente dele lá na outra matriz? Olha, é o 10. Então a gente vai ter que escrever isso, x mais 1 igual a 10. Tá aí, ó, x mais 1 igual a 10. E, claro, encontrar o valor desse x. X mais 1 igual a 10, quer dizer que x é 10? Não. Tá? Se fosse x igual a 10, ok, mas é x mais 1 igual a 10. Então vamos encontrar esse x, esse termo desconhecido. Aí vem a pergunta para o x. Que número eu somo com 1 e dá o 10? Que número é esse? É o 9. É o 9 que eu somo com 1 e dá o 10. Então x igual a 9. Tá aí, ó, x igual a 9. Professor, mas parece muito simples assim. Eu aprendi de uma maneira da operação inversa, que está num lado, passa para o outro. Mas nem sempre é obrigado a usar aquela maneira. Tem umas situações que você tem que usar essa maneira, mas não é obrigado. Tá? Você pode fazer de uma maneira muito mais simples assim. E é matemática do mesmo jeito. Que número que eu somo com 1 e dá o 10? É o 9. Então x igual a 9. Pronto. Escreve assim, ó, x igual a 9. Certo? Vejam, vocês vão fazer Enem. Aluno de ensino médio, no final do ensino médio, faz Enem. E você, portanto, não é obrigado a pensar tão algebricamente. Você tem que saber uma matemática suficiente para fazer aquela prova e fazer rápido. Mas não a usar toda a álgebra que você aprendeu ao longo da sua vida. Beleza? Então vamos para frente, sendo o mais prático possível. Porque aquela prova exige isso. Rapidez, raciocínio rápido, pensar rápido, fazer tudo rápido. Vamos lá. Olha só, encontramos o valor do x. Agora, olha, o correspondente do 6 lá na outra matriz é o próprio 6. Então, vai ficar 6 igual a 6. Isso é o óbvio, né? Já expliquei isso. Acho que não precisa falar mais sobre isso. O correspondente do 5 lá na outra matriz é o 5. Olha só, também vai cair no óbvio. Tá aí, ó, 5 igual a 5 é óbvio. Também não tem nada que fazer aí. Bom, resta y menos 2 igual ao correspondente dele lá na outra matriz, que é o 10. Então, olha aí, y menos 2 igual a 10. Se y menos 2 é igual a 10, y é 10? Não. Resposta, não. Aí vem aquela pergunta para o y. A pergunta para o y é o termo desconhecido. Que número menos 2 dá o 10? Que número eu tiro 2 e dá 10? Que número é esse? Resposta, é o 12. O 12 menos 2 dá 10. Então, y é 12. Tá aí, ó. Y é 12. De fato, 12 menos 2 dá 10. Então, encontramos o valor do y. E assim, nós encontramos o valor das letras que nós estávamos atrás, nesse item D, x e y. Então, tá aí a resposta, ó. X é 9 e y é 12. Pronto. Bom, baseado nessas explicações, fica o exercício básico 7 para vocês. Procurem na apostila, questão 7, de exercícios básicos. Tem uma série de exercícios na apostila, disso que foi explicado, mas façam essa questão 7. Calcule os termos desconhecidos. Letra A, B, C, D, E, F, G e H. Façam essas atividades, mas nada impede também de vocês fazerem outras questões, querer avançar, fazer outras questões semelhantes a essa, claro. Tá? Mas o que eu vou colocar aqui sempre é o mínimo que o aluno tem que fazer para ele ter uma aprendizagem, ele ter algum desempenho, né? Então, a questão 7. Façam essa atividade e até a próxima aula. Próxima aula, soma e subtração de matrizes. Não percam a próxima aula. Falou, galera. Até a próxima. Valeu.